Então o Jesus da história é só uma manifestação física, histórica, visual, perceptível, e ilustrativa, e metafórica e simbólica de algo que já aconteceu antes de haver criação. Nem todo mundo vai entender. Mas de onde vem o universo? O universo vem da morte de Deus. E esse é um conceito extraordinário que vem do Novo Testamento, vem dos apóstolos, vem de Jesus, que diz que o universo foi criado quando o Cordeiro de Deus, que é uma outra simbologia, que tem a ver com esse ente que vai para o matadouro calado, que tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas foi usado pelos apóstolos para uma questão metafísica. Antes da criação de todas as coisas, os apóstolos disseram que o Cordeiro, que é o Cristo, foi imolado, que é uma linguagem também pobre para designar o que houve, antes da fundação do mundo. E é dessa morte de Deus que todas as criações emanam. Então, olha só, o apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa. Que quando os astrônomos e os físicos e os filósofos e os teólogos entenderem, vai dar um nó na cabeça deles. Paulo diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele é o anti-Lúcifer. O Lúcifer quis ser mais do que Deus. Ele era Deus, mas não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Essa é a humildade mais primeva. É aquele ser que serve a Deus se entregando e se esvaziando de Deus. E é nesse esvaziamento de Deus que explode toda a criação cósmica, multicósmica, universal. Antes de haver mundo, tudo isso brota daí. Então, essa coisa do cristianismo, que é mais ou menos uma historinha de caronchinha linear, que Deus criou, bem intencionado, tadinho de Deus, aí investiu em Adão, em Eva, meus filhos, olha só, fiquem à vontade, só não comam disso aqui que pode fazer mal para vocês. E aí eles comeram e Deus falou, o que eu vou fazer? Esses caras me puseram a perna, aí eu vou dar um jeito, já sei, eu vou mandar o meu filho para o mundo no tempo certo, para morrer pelos pecados do primeiro e do último, de todo mundo. Então a cruz é um band-aid celestial, é um curativo divino, é uma coisa muito pobre, muito idiota para o meu paladar. Assim, um Deus que vem dando jeito na historinha e tal. Não. A criação já surgiu sob o signo do perdão. Quando Deus criou todas as criaturas, e não somos só nós somos uma coisa ínfima aqui nesse grão de areia que é a Terra, imagina. Só no nosso universo linear, existem trilhões de objetos, de corpos celestes, de tudo que você imaginar. E esse é só um universo. Tem vários outros multiversos, de outras dimensões, de outras energias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo que foi criado já foi criado sob o signo da graça. Porque o que é criação? É graça, é favor imerecido. Não havia nada e alguém diz, vem, existe. É graça. Uhum. Existir é graça. Existir é graça. Uhum. Então, o universo é graça pura. A graça não é uma coisa que Deus inventou para dar um jeito no pecado humano. Uhum. A graça é a própria existência, onde nada era e tudo passa a ser. Por um ato de vontade, é graça. Alguém chamou a existência. Mas, inclusive, essas coisas que a gente julga ruins, pecado, morte, acidentes, isso tudo também é graça. Tudo que está implicado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Até nesse sentido, olha só, se a minha mente é como a minha mente é por causa do miserável, desgraçado, pecador, cretino, sacana, embucetado que eu fui durante toda a minha vida. Aquela porcaria foi adubo, foi fertilizante, para me abrir a consciência sem limites, cada vez mais. O cara que nunca experimentou a diversidade da vida, ou a angústia de morrer, como foi o teu caso, a angústia de morrer é uma das experiências mais radicais do ser humano. A angústia de morrer, uma vez que o cara encontra significado para a vida, depois de forte angústia de morrer, a existência nunca mais é a mesma. Ao mesmo tempo, a mente se dilata, o espírito se dilata, e quanto mais você for aprendendo o que Jesus ensina como vida, e aplicando ao teu cotidiano, e você, na prática, você vai se enchendo dessa presença de Deus em você crescentemente, mas tudo vai ficando ilimitado. Vai virando não inteligência limitada, inteligência ilimitada, vai crescendo, crescendo. Que você chega ao ponto de não conseguir explicar o que você entendeu. Exato. Exatamente. Que é o que Paulo chama daquilo que a compreensão que excede ao próprio entendimento. Sim. Aí tem coisas que as pessoas me perguntam, mas como é que você sabe disso? Eu digo, eu sei. Agora, não tenho códigos, não tenho palavras,
não tenho paradigmas, não tenho ilustrações para te dizer o que eu sei, mas eu sei. E eu morro te dizendo o que eu sei, e eu não tenho dúvida do que eu sei. Eu tenho muitas ignorâncias sobre a existência, mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que eu sei. Nenhuma dúvida. O que eu sei, eu sei. Ontem mesmo a gente tava conversando com um amigo nosso que ele era ateu até acho que um mês. E eu tentava explicar pra ele essa coisa da minha história, da sensação, que é só uma sensação de que algo existe e não sei, não tem nem como explicar agora, é impossível explicar. Eu tentava explicar pra ele, mas ele não entendia muito bem. E aí ontem ele nos relatou que ele teve contato com esse negócio aí há um mês e tudo mudou na vida dele. Ele tava lá bêbado tentando nos explicar o que tinha acontecido. Assim. Olha, talvez de pó ele consiga explicar um pouco melhor. Fez mais sentido ele bêbado tentando nos explicar. Meu pai, 10 anos antes dele morrer, meu pai era um homem do espírito. Profundamente do espírito. Ele foi o monge urbano que eu mais respeitei na vida. Culto pra caramba, bom de matemática, de física, de tudo, de história, de biologia. Fazia cálculos estruturais, arquiteto, teólogo, pensador. Papai era um Da Vinci, que não tinha pretensões de ser conhecido. Um cara maravilhoso. Chocava todo mundo. Papai era um absurdo. Eu sou um fragmento do meu pai. Então, o papai... Há 10 anos antes de morrer, ele morreu há 14 anos. 10 anos antes, ele estava na floresta, ele era um homem selvático, ele gostava de ir para a floresta, ficar em silêncio, quieto, lendo o Novo Testamento, orando, conversando com os caboclos, ensinando coisas, construía pra caramba, fazia qualquer coisa que você quisesse, o velho fazia. E aí, um dia minha mãe me ligou e falou, olha, aconteceu uma coisa com teu pai que ele não consegue dizer o que foi. Ele tenta falar, ele só chora. Aí eu peguei um avião, fui a Manaus, peguei o papai, fomos para o nosso sítio lá, às margens do rio Urubu, e ficamos lá e eu falei para ele, paizinho, o que aconteceu? Me fala. Ele falou, filho, eu não consigo. E começou a chorar, em silêncio, aquelas lágrimas. Eu falei, pai, não dá para dizer uma palavra? Ele falou, não. Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, no fim do 3º dia, você tem certeza, pai, que você não consegue me dizer qualquer coisa sobre isso? Aí ele falou, qualquer coisa eu consigo. Sabe o que Paulo falou em 2 Coríntios 12? Aí eu falei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Aí ele falou, pois é, ele só estava enganado. Aí eu falei, como que ele estava enganado? Ele disse que não é lícito aos homens referir. Não é lícito, não é lícito, não é lícito. Só é irreferível. Se eu for abrir a minha boca aqui, é como quem vai jogar cocô na sublimidade. As minhas palavras não servem. Os meus pensamentos não alcançam, mas eu fui. E eu conheço e eu sei. E daquele dia em diante ele dizia, meu filho, eu sinto uma coceirinha aqui nas costas, tem umas asinhas surgindo aqui, daqui a pouco eu tô lá. Aí chegou um dia em que ele falou, a minha última preocupação humana acabou, que era com a sua irmã mais nova, ela tá bem, e eu agora estou preparado para ir, a qualquer momento o Senhor vem me buscar. Não demorou muito, ele foi.